como sempre, que a gente abre a palavra de Deus, que o Senhor tem uma palavra especial para o nosso coração. O tempo é curto, mas a palavra é extremamente própria para o tempo que a gente está vivendo. Portanto, eu queria pedir toda a sua atenção naquilo que a gente vai falar nessa hora e pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 do livro do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler uma expressão que está entre vírgulas, e é dela que eu tirei o tema dessa manhã: como superar o dia mau. Como superar o dia mau. Portanto, se você está aí com o coração apertado, se você está vivendo aí um tempo de dificuldade, pressionado, angustiado, sem saber o que fazer, sem muita luz, sem saber qual direção deve seguir, esse é um momento especial para a gente olhar para as Escrituras. Efésios, capítulo 6, verso de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mais uma vez, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vamos repetir essa última expressão: resistir no dia mau. Mais uma vez, todos juntos: resistir no dia mau. Uma última vez para você não esquecer: resistir no dia mau. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós temos essa palavra bendita, inspirada pelo Teu Espírito Santo, ditada ao coração do Teu servo e preservada para nos fazer bem nessa manhã, para abençoar, para aclarar, ó Deus querido, o momento que nós estamos vivendo e para nos instruir sobre como viver os sentimentos, sobre como, Senhor, viver os momentos que têm muitas vezes abatido sobre nós, entrado na nossa vida sem pedir licença. Eu oro rogando que a Tua palavra seja como espada profunda de 2 gumes que penetra no coração de cada um de nós e faça com que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a designaste nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, eu na semana passada, entre um compromisso e outro, dei uma chegadinha no cinema com a minha esposa para ver um filme intitulado Amor Impossível. E eu fiquei assim, meio que introspectivo, afetado profundamente por esse filme francês que retrata com muito realismo a dificuldade humana, a dificuldade que pode se abater sobre a vida de uma família. E enquanto estava vendo esse filme, uma frase se destacou entre as outras, que o pastor Antônio Carlos tem falado muitas vezes aqui desse púlpito. E a frase é a seguinte: considerando sobre a vida, ele diz que a vida é curta, dura e incerta. E foi exatamente isso que a protagonista desse filme estava dizendo, que a vida é curta, dura e incerta. E de uma maneira assim muito especial nessa segunda parte da carta do apóstolo Paulo, que é uma parte bem prática, Paulo então ele vai retratar a vida cristã com esse tom real que ela tem. Ele não arrefece, ele não pinta um quadro fácil para mim e para você, muito pelo contrário. Ele trata da fé com realismo. E ele fala dessa luta, ele fala dessa batalha implacável, dessa luta sem trégua que muitas vezes se dá contra a minha e a sua vida. E talvez hoje você esteja vivendo um momento semelhante a esse, percebendo que está debaixo de batalha, de
de luta, de intensificação do inferno contra a sua própria vida. Mas o que me chamou a atenção de uma maneira muito especial é o que o apóstolo Paulo trata de maneira muito específica. Ele distingue um dia dos outros dias e o denomina, o chama de dia mau. Em outras palavras, Paulo está dizendo que há dias que são piores do que outros. Paulo está dizendo que você pode passar por uma temporada, por uma fase, por uma manhã, por uma noite escura na sua vida, que seja muito difícil lidar com ela, enfrentá-la, que possivelmente você possa ser tomado pelo desejo de fugir, de desaparecer, de morrer até. O apóstolo Paulo, vivendo esses dias, dizem as Escrituras, que ele desesperou da própria vida. Tamanha era a pressão sobre o seu coração. O Senhor Jesus também viveu esse momento no Getsêmani, momento de profunda pressão para a sua alma, alma pressionada, quanto à decisão que precisava tomar, a alma pressionada quanto à direção que deveria seguir. E a vida empresta esses contornos para mim e para você muitas vezes. E Paulo vai chamar esse dia então de dia mau. E eu fiquei pensando nessa manhã, entre tantas coisas que poderia falar, ficou essa expressão, o dia mau. Porque creio que o povo de Deus, a igreja na face da terra, não aqui especificamente na igreja Betânia, mas irmãos nossos, estão vivendo dias maus, dias difíceis, dias de luta sem trégua, como esse pastor, que o pastor José Dilson se referiu, perdendo a sua filha no campo missionário. São dificuldades que não batem à nossa porta, que você não espera, que você jamais sonharia viver momentos como esse, que muitas vezes se concretiza na sua frente. Quem sabe no seu casamento, vida financeira, familiar. O que dizer na direção dos seus filhos? Seja como for, Paulo está dizendo dia mau. E a pergunta é a seguinte: o que é que significa dia mau? Quando Paulo está dizendo que esse dia é um dia pior do que os outros dias. O dia mau é aquele dia que você tem vontade de jogar a toalha. O dia mau é aquele dia que você tem a impressão de que todos os demônios do inferno pressionam a sua alma. E que os montes se desabaram sobre a sua vida. Uma pressão fora do comum. O dia mau é aquele dia onde você tem uma enorme vontade de morrer, de que a sua vida acabe, de que os céus cheguem de uma maneira mais rápida para a sua vida. E o interessante é que quando a gente olha para alguns salmos, a gente vê essa realidade vivida pelos salmistas. Eu estava ontem num evento familiar, onde uma prima minha da cidade de Nova Friburgo disse que um primo nosso, com a alma profundamente deprimida e angustiada, na saída da cidade, passando por Muri de Bossan, ele aperta o acelerador do carro, o levando a mais de 100 km por hora na direção de um poste e dá fim à sua vida, porque não aguentou a pressão vinda na sua alma. Esse é o dia mau. É o dia onde você tem vontade de sumir. É o dia onde você tem vontade de desaparecer, de fugir de tudo e de todos, de todas as responsabilidades, família, cônjuge, todo mundo, e ficar só. O salmista então vai dizer, retratando esse dia mau: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso.
eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. É aquela vontade imensa de se afugentar num lugar onde você não tenha responsabilidade com ninguém, onde você não tenha que enfrentar as dificuldades que normalmente você está enfrentando. Esse, então, é o dia mau, aonde a vontade de sumir, de desacreditar em todos, e às vezes até mesmo na igreja, no seu Deus, vem sobre a sua vida. E aí, irmãos queridos, a pergunta é: como superar o dia mau? Como é que você lida quando o seu coração é tomado por esse tipo de sentimento e você se sente uma porcelana? Você se sente como um nervo exposto, tamanho a sua fragilidade, que muitas vezes não pode ser contada para o cônjuge, que muitas vezes não é compartilhada com a família, sequer com a igreja, mas que está dentro do seu coração, que só você conhece, e que te fragiliza tanto, e faz você se sentir como alguém que sobrevive se segurando e se apoiando no fiapo da graça de Deus, sabe? Meio que botando o nariz para fora, tentando respirar para superar esse momento que se abateu à sua vida e que você talvez nem saiba como ele chegou, mas ele está aí. A pergunta é: como lidar com o dia mau? Em primeiro lugar, você precisa acreditar que o dia mau é resistível. É isso que o texto bíblico diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você pode passar por ele. Você pode ir um pouco mais adiante. Você pode resistir um pouco mais. Você pode ser tomado por uma resiliência do espírito que o capacite a continuar. Após ter posto a mão no arado, você não precisa necessariamente largar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que é possível resistir por meio de uma resiliência dada pelo próprio Deus. Embora você sinta vontade, você pode não dar cabo da sua vida. E você pode pensar que isso esteja muito distante, mas há adolescentes entre nós se cortando. Há adolescentes entre nós com vontade de morrer. Há adolescentes entre nós esboçando um método de dar cabo da própria vida. Está dentro da nossa casa. Se isso não faz parte do sentimento do seu próprio coração, você pode resistir ao abandono da sua família. Você pode desistir, você pode resistir à desistência do ministério. Você pode continuar acreditando nas pessoas por resistir um pouco mais. Como um elástico que, após ser profundamente esticado e se recompõe por causa da sua própria propriedade, você também pode se recompor por meio de uma graça sobrenatural, por meio da presença de Deus na sua vida, por meio de uma humilhação no seu quarto, sozinho, se quebrantando na presença de Deus e gritando por socorro, como nos foi pregado na semana passada. Estou afundando, Senhor, socorra-me. Pedindo ajuda dos céus, pedindo uma intervenção pessoal. A primeira verdade é que você pode resistir o dia mau. A segunda verdade é que você precisa discernir a natureza da sua batalha. O apóstolo Paulo, se referindo ao dia mau, ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas e sistemas propriamente ditos, mas sim contra os principados e potestades que estão por trás deles, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é
coisa pequena contra a qual eu e você lutamos, sobretudo a igreja luta. No entanto, nos vemos esquecidos, desapercebidos, distraídos dessa realidade quando estamos vivendo a tenacidade dessa luta e dessa dor, com a mente povoada de pensamentos e o coração de sentimentos que não se afiam à palavra de Deus e que vem do mal. O que Paulo então está dizendo aqui é que, embora a nossa luta se revele no mundo dos homens, ela é uma luta sobre-humana. É uma luta contra entidades espirituais, cheias de estratagemas e hierarquias demoníacas que agem nas regiões celestes, nesse mundo que se revela como um mundo tenebroso. É só abrirmos as páginas dos jornais, olharmos as manchetes, assistirmos os jornais televisivos, que vamos identificar que isso não é normal. É Jesus profundamente sensível à questão humana e sobre-humana, diante de uma afirmação de Pedro, dizendo para ele: arreda-te, Satanás. É ele percebendo que estava numa luta sobre-humana, ainda que ela seja canalizada pelo ambiente humano, natural, se via diante de uma realidade sobrenatural. Discirna a natureza da sua batalha. Irmãos queridos, dor de cabeça, a gente toma remédio para ficar bom. E devemos readministrar a forma de viver. Contra essa natureza aqui, você precisa intensificar um pouco mais a sua vida de oração, de jejum e de modelar as categorias mentais da sua vida por meio da palavra de Deus. Terceiro lugar, você precisa proteger os seus sentidos. Eu não vou ler para não alongar, mas do verso 14 até o verso 17, o apóstolo Paulo fala sobre uma armadura espiritual que compreende o corpo do cristão inteiro, se modelando na armadura romana. E ele fala sobre 6 itens que eu não tenho tempo aqui para esboçar propriamente sobre eles, só mencionando o cinturão da verdade, que dá desembaraço, couraça da justiça, que é a própria justificação imputada por Cristo na sua vida, as sandálias que se equivalem ao evangelho da paz, dando estabilidade, o escudo da fé com o qual você remove esses pensamentos de morte, de angústia da sua mente, o capacete da salvação com o qual você protege as certezas da sua fé aferidas por Cristo a você por meio do seu Espírito, e a espada do Espírito, que é a arma ofensiva com a qual você vai para frente, transformando a sua realidade, que é a palavra de Deus. Poderíamos dizer muito sobre isso, mas o meu ponto aqui é específico. Essa armadura espiritual, ela protege 2 áreas importantíssimas da sua vida, que constituem aquilo que você é. Em primeiro lugar, a sua mente, profundamente atacada por essas entidades espirituais que atuam contra a vontade de Deus na minha e na sua direção, ainda mais se estivermos pensando no avanço do reino. Não fica barato. E Jesus não nos enganou, dizendo que o caminho é estreito e apertado, dizendo que você precisa de resistência, de persistência, de oração, de dependência. A mente, aonde estão as suas certezas? Quando Jesus foi batizado e se preparava para começar o seu ministério transformador, meteórico, em 3 anos preparou o embrião de uma igreja que transtornou o mundo, fazendo com que o evangelho chegasse até a mim e a você.
ataca a nossa mente, as certezas que temos. E é lá, no momento da tentação, do dia mau, que ele vai então condicionar certezas que Jesus tinha no seu coração a determinadas performances apontadas para mim e para você, muitas vezes. Se és filho de Deus, sempre trazendo dúvidas quanto às suas certezas, atuando na sua mente e o seu peito, porque a couraça protegia o peito do soldado romano, e é a couraça da justiça imputada por Cristo, a mim e a você, que nos protege contra todas as acusações do inferno contra a nossa vida. Proteja os seus sentidos. É Golias no campo de batalha, dizendo: tu vens contra mim com espadas e com lanças. Na verdade, é Golias, de alguma maneira, afrontando o povo do Senhor, e o povo do Senhor ouvindo aquelas afrontas e vendo aquele gigante, que ele se viu intimidado. Proteja os seus sentidos, proteja os seus sentidos, proteja os seus sentidos. Quarto e último lugar, você precisa de Deus, mas você também precisa da igreja. Você precisa de Deus, mas você também precisa das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo foi alguém que trabalhou o tempo inteiro nessa parte final da sua carta, apontando para a necessidade dos cristãos em Éfeso, se devotarem a Deus, buscarem a Deus, se fortalecerem na força do seu poder, sempre na direção de Deus. Mas é interessante que Paulo também se fia na igreja, suplicando a oração da igreja pelo seu próprio ministério, e também louvando a Deus pela vida do seu companheiro ministerial chamado Tíquico, um pastor fiel e profundo amigo e consolo para o coração do apóstolo Paulo. Então ele vai dizer: vocês, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, pela igreja e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E ele termina: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. É um homem que dependia de Deus, mas era um homem que, apesar da igreja e apesar dos homens, não deixou de acreditar neles. Eu queria chamar de uma maneira muito objetiva o Mário e a Deise aqui, para eles retratarem com objetividade aquilo que a célula tem traduzido para a vida deles. Esse é um casal recém-chegado nas nossas células, é um casal que tem sido profundamente abençoado por essa comunidade missionária de base avançada dentro da cidade, e eles vão retratar aqui o quanto Deus, por meio da igreja, por meio da célula, por meio de pessoas, tem abençoado e fortalecido a vida deles. Vocês podem usar esse microfone aqui embaixo e falar com objetividade o quanto tem sido bom para vocês a igreja, a célula e as pessoas com as quais vocês têm convivido semanalmente. Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu primeiro, né? Bom, primeiramente, vocês nos perdoem se o nervosismo nos atrapalhar. Bom, achar palavras num momento como esse, às vezes é um pouco difícil, em função desse nervosismo, né? Mas eu queria dividir com vocês o quão importante tem sido a célula em nossas vidas. O dia mau
ele é muito real na vida de cada um de nós. Tenho certeza que não é diferente para vocês. O dia mau, ele assola, ele castiga e coloca muitas vezes dúvidas em nossas cabeças, né? Mas Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E tem feito essas coisas acontecerem em nossas vidas. Tem trazido cada um de nós no templo, na igreja, e tem enchido nosso coração, tem nos dado amor, estratégia, tem nos confortado, e de maneira muito, muito, muito especial, nos levou particularmente a essa célula da Igreja Betânia. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma pessoa daquela célula, porque tem ajudado muito a nossa vida, nossa família, nossos filhos e o nosso casamento. Nós temos 22 anos de casado, nós temos 2 filhos, um de 19, João Vitor, a Beatriz de 15. E nós temos sido muito abençoados, porque Deus tem guardado a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, e esses irmãos têm nos ajudado em oração, em carinho e atenção, de uma maneira muito especial. Às vezes, as pessoas não têm coragem de vir à igreja por preconceito, por tantas outras razões, mas num convite informal para estar numa célula, muitas pessoas se sentem confortáveis, até pelo vínculo de amizade, e é uma estratégia, uma maneira de pessoas serem alcançadas, assim como o pastor Theo tem falado nas últimas pregações. O campo missionário é o coração dessas pessoas, e nós somos efetivamente esses missionários para trabalhar nesse campo missionário, e a célula é uma estratégia. Então eu queria dividir com vocês, desculpa me prolongar, a importância da célula. Quem aqui ainda não tiver participando de uma célula, faça uma experiência, porque é transformador. É mais ou menos assim, lembra que cada um de nós aqui, quando nos convertemos, o quanto nós queríamos que as pessoas se convertessem, queríamos convencer as pessoas experimentar disso, né? Experimentar desse amor de Deus, que era uma novidade para nós. E a célula não é diferente. Para nós que somos já cristãos, convertidos, então, assim, eu encorajo vocês a procurar a liderança da igreja e procurar uma célula mais próxima da casa de vocês, que vocês, além de receberem um tratamento tão especial e tão amoroso, vocês vão se sentir encorajados a trabalhar nesse campo missionário, que é no vizinho, no amigo, aquele que não conhece a Jesus, de uma maneira muito simples e de uma maneira muito especial. Desculpe me prolongar, mas acabei me emocionando e ultrapassando o tempo. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir uma palavrinha da Deise. Deise, o que significa para o seu coração? Como é que tem sido? A gente aprende que a célula é um organismo vivo, né? E que se multiplica. Só que a gente aprende isso nas aulas de biologia, e quando a gente vivencia sob um outro aspecto, a gente tem um entendimento muito maior e melhor disso. Essa é uma visão vista de cima. Eu estou falando de uma célula, de um encontro para ouvir a palavra de Deus. Mas vista de dentro, como é o meu caso, fazendo parte de uma célula, é mais que isso. É mais do que a missão evangelizadora. É o acolhimento, é o encontro, é o conhecimento,
e principalmente é o alimento que a gente tem. Depois do dia ruim, você chegar em casa, você chegar na casa de um hospedeiro e participar de um encontro desses é transformador. Você sai revigorado e sai fortalecido de que você realmente está no caminho certo. Então, reforçando as palavras do Mário, façam parte de uma célula, façam essa experiência, levem para a casa de vocês o conhecimento, um conhecimento lá da igreja primitiva, um conhecimento bem informal, mas ao mesmo tempo puro, original, que é de Deus. Tá? Um bom domingo a todos, obrigada. Obrigado pela coragem de vocês. A Deise tem chegado para a igreja junto com o Mário, tem sido uma bênção. Terminando aqui, queridos. Como superar o dia mau? Não esqueçam, não esqueçam. Acredite que o dia mau é irresistível. Discirna a natureza da sua batalha. Proteja os seus sentimentos. Creia em Deus e não desacredite na igreja e nas pessoas, porque Deus ainda nos abençoa por meio delas. Que Deus os abençoe. Pastor Theo.